Esporro Filmes apresenta Robert Rodrigues. Hoje vamos falar de um dos maiores diretores contemporâneos do século XX, parceiro de Quentin Tarantino, conhecido aí por filmes com sua temática latino-americana, de preferência mexicana, filmes como El Mariachi, Balada do Pistoleiro, Uma Vez no México, mas vamos falar de alguns filmes que eu tenho na minha coleção. Vamos começar por esse aqui, Um Drink no Inferno, dirigido por Robert Rodrigues, com roteiro de Quentin Tarantino, que inclusive atua nesse filme, o Quentin, junto com o George Clooney, que faz dois assassinos sequestradores que sequestram uma família cristã e ajudam a sair dos Estados Unidos e ir para o México. Mas lá eles vão para uma boate onde só tem um monte de vampiros sedentos por sangue. E nesse filme aí temos a Salma Hayek, sensual. No elenco tem Tom Savini, Danny Trejo, Harvey Keitel, Juliette Lewis, entre outros grandes atores. Estão nesse filme maravilhoso, né? Um grande filme dos anos 90. Poderia muito bem ser dirigido por Tarantino, mas ele só escreveu um roteiro. Inclusive tem uma curiosidade. Quentin Tarantino pagou $1 para o Robert Rodrigues. Quer dizer, o Robert Rodrigues pagou $1 para o Quentin Tarantino escrever o roteiro, né? E que com certeza passou a retribuir anos depois com esse próximo filme que vamos falar agora. Esse aqui, Sin City, A Cidade do Pecado, baseado nos quadrinhos de Frank Miller, que o Robert Rodrigues dirigiu junto com Frank Miller e com direção especialmente convidado do Tarantino, que retribuiu ao favor ao Robert Rodrigues e pagou $1 para dirigir uma cena desse filme, que eu não vou contar aqui. Mas é um filme que tem histórias intercaladas com o mesmo tema, que é uma cidade tomada pelo pecado, pela corrupção, por assassinato. Aí no elenco temos Mickey Rourke, Bruce Willis, Jessica Alba, Benicio del Toro, Rosario Dawson, Clive Owen, Rutger Hauer, entre outros grandes atores. Inclusive esse filme foi o último dublado por Newton da Mata, que fez a voz do Bruce Willis, notável voz do Bruce Willis em alguns dos filmes clássicos do cinema, como Duro de Matar, O Último Boy Scout e tal. O Newton da Mata morreu em 2005 e eu considero esse filme a melhor adaptação de quadrinhos da história do cinema, muito melhor que a Marvel e DC, tá ligado? Esse aqui, para mim, é um dos meus filmes prediletos de terror. Na verdade, é um projeto que o próprio Robert Rodrigues, junto com o Quentin Tarantino, fizeram para fazer o projeto Grindhouse, se inspirar nos grandes filmes de terror B, de baixo orçamento, que eles viam quando eles eram adolescentes. E foi por causa dessas influências que resolveram fazer um filme baseado nessa temática, né? Terror psicológico, terror de zumbi e tal. E esse filme Planeta Terror é sobre uma cidade que foi vitimada por uma acidente nuclear que fez com que todo mundo virasse zumbi sedento por carne humana, né? E esse filme tem no elenco Elizabeth McGowan, Josh Brolin, Ferg fazendo participação especial, Tom Savini, Bruce Willis também, Quentin Tarantino, aquele ator que fez o Said do Lost, né? É um filme. Esse filme tem como destaque a Elizabeth McGowan com sua perna de metralhadora, maravilhoso. Isso podia ter saído na mente do senhor Robert Rodrigues. Mas é um filme muito bacana, recomendo para vocês. E por último,
Esse que era um projeto do Robert Rodrigues, do Grindhouse, que ele fez um trailer fictício, e esse trailer fictício passou a ser uma produção séria do Robert Rodrigues, o Machete, protagonizado por Danny Trejo. Tem no elenco Michelle Rodrigues, Jessica Alba, Robert De Niro, Steven Seagal, Don Johnson. Fala sobre a imigração ilegal dos mexicanos dos Estados Unidos, de construir uma cerca elétrica para quem quiser, para quem for cruzar a fronteira e acabar sendo abatido, coisa que o Trump hoje em dia vem fazendo isso, né, de perseguir os mexicanos, os ilegais, né? Mas é o que esse filme aí não envelheceu, continua sendo impactante, né? Apesar do tema meio nonsense, com as cenas de violência meio exagerado, mas vale a pena vocês assistirem, tá? Isso é muito bom por sinal. É isso, galera. Esse foi Robert Rodrigues. Espero que vocês tenham gostado. E se você curte esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Curte esse vídeo, comente e compartilhe. Fechou? É nóis!